Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula do canal. É para copiar. Pessoal, essa daqui é a primeira aula que nós vamos ter do nosso curso completo, tá? Na nossa playlist de geometria plana, beleza? E antes de começar, né, nós precisamos saber o que é ponto, reta e plano. Vamos ter uma noção agora do que é ponto, reta e plano. Primeira coisa, como que eles são representados, né? A notação, né? Como que é a notação do ponto, da reta e do plano? A primeira notação nós temos por letras. Então, nós temos por letras, beleza? Então, o ponto, ele sempre será representado por letras maiúsculas. Então, ele pode ser representado por A, B, C, e assim por diante. Sempre lembrando que ele tem que ser representado por letras maiúsculas, beleza? A reta, no caso, ela tem que ser representada sempre por letras minúsculas. Então, a gente não pode confundir, isso é muito importante nos exercícios que vão ter nos livros, tá? O ponto sempre com letras maiúsculas e a reta sempre com letras minúsculas. Beleza? E o plano será sempre com letras gregas, beleza? Então, sempre terá letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama e assim por diante, beleza? Então, nós temos essas três representações aqui por letras, né? Do ponto é a letra maiúscula, da reta, letra minúscula, e do plano sempre será letras gregas, beleza? Nós temos também a parte gráfica da representação de ponto, reta e plano. Então, vamos nós lá verificar. É o seguinte, nós temos aqui um ponto, o ponto pode ser representado dessa forma, ó. E aqui nesse ponto, eu tenho o ponto, como que eu posso representar? Por letra maiúscula. Então, coloco aqui P maiúsculo. Essa daqui é a representação gráfica do ponto P. Beleza? Nós temos também o da reta. A representação gráfica da reta é bem simples. Eu tenho aqui uma reta. Beleza? E essa daqui é a representação com R minúsculo, beleza? Porque tem que ser letra minúscula para representar uma reta. Essa daqui, simplesmente, é a letra R. E o meu plano, eu posso representar mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um plano, beleza? Essa daqui é a representação do plano. Ok? Então, é isso, gente. Então, aqui nós temos a representação por letras e a representação gráfica. Agora, nós vamos para algumas definições bem simples. Numa reta, tá? Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então, nessa reta aqui, há infinitos pontos, tanto dentro quanto fora dela, beleza? Num plano, há também infinitos pontos dentro dela. Então, vamos repetir. Numa reta, bem como fora dela, bem dentro como fora, há infinitos pontos. E dentro de um plano, também há infinitos pontos, né? As posições de dois pontos, vamos ver aqui as posições de dois pontos e de ponto e reta. Eu tenho aqui um ponto onde, nesse ponto, eu tenho o A e tenho o B. Isso significa que A é igual a B. E quando o A é igual a B, isso quer dizer que eles são coincidentes.
esses pontos. Portanto, se A e B estão aqui no mesmo lugar, ou seja, A é igual a B, isso quer dizer que os pontos são coincidentes. Agora, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, tem um ponto A, o ponto B. Isso quer dizer que A está num lugar diferente de B, A diferente de B. Isso quer dizer que esses pontos são distintos. Isso é muito importante, parece ser bem simples todas essas definições aqui, mas é importantíssimo para a gente que vai começar a falar de geometria plana. A representação do ponto, a representação como letras, gráfica, né? Saber quando os pontos são coincidentes e quando os pontos são distintos. Então, eu também tenho aqui a parte gráfica. Eu tenho aqui uma reta onde essa reta é representada por R, e eu tenho um ponto P, bem aqui. Isso quer dizer que o P pertence à reta R. É importante esses símbolos para você fazer os exercícios também, tá? Muitos exercícios aparecem esses símbolos e, às vezes, as pessoas se confundem com eles. Então, a gente vai se familiarizar com eles. Isso daqui quer dizer que P pertence a R. Olha só, tem um ponto aqui, bem em cima da reta. Então, esse P, esse ponto P, pertence à reta R. Nós temos também um outro exemplo, vou fazer aqui próximo, onde eu tenho a reta R e meu ponto P está aqui fora. Como eu já disse, há infinitos pontos tanto dentro quanto fora da reta. Isso quer dizer que o ponto P ele não pertence à reta R. Beleza? Então, é isso aqui, a representação dele. Então, repetindo, quando eu tenho ponto aqui um em cima do outro, eles são coincidentes. Quando o ponto A é igual ao ponto B, eles são coincidentes. Quando eles estão em lugares diferentes, isso quer dizer que A é diferente de B, eles são pontos distintos. Na representação aqui, na reta, quando o ponto está na reta, isso quer dizer que o ponto P pertence a essa reta, obviamente, e quando ele está fora, esse ponto P ele não pertence à reta. Outras coisas que nós temos que saber aqui sobre pontos colineares. Isso é importante também a gente saber sobre pontos colineares, que são pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, eu tenho aqui uma reta, uma reta R, sempre representando com letra minúscula. E dentro dessa reta, eu tenho o ponto A, aqui o ponto B, e aqui o ponto C. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C pertencem a essa mesma reta. Portanto, se eles pertencem a essa mesma reta, os pontos A, B e C são colineares. Portanto, os pontos A, B e C são colineares. Ok? Aqui do lado, vamos fazer um outro exemplo. Onde eu tenho um ponto R, eu tenho um ponto T e eu tenho um ponto S. Lembrando que essa reta aqui eu vou chamar de S. Vou fazer com S minúsculo aqui. Beleza? Então, eu tenho o ponto R, o ponto T e o ponto S. Observa que o ponto T não está dentro dessa reta. Portanto, os pontos R, T
e S não são colineares. Para ser os pontos serem colineares, eles têm que pertencer a essa mesma reta, beleza? Repetindo, para os pontos serem colineares, eles têm que pertencer a essa mesma reta. Tendo um ponto fora, eles não são colineares, beleza? Vamos para a definição de retas. Vamos fazer bem aqui embaixo. Vamos para a definição de retas. Retas são dois pontos distintos que determinam uma única e uma única só reta que passa por eles. Então, eu tenho aqui os pontos, dois pontos distintos. Ó. Eu tenho aqui dois pontos distintos, A e B. Beleza? E esses dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, eles estão determinando aqui uma única reta. Então, essa é a minha reta R, e eu posso representar essa minha reta R, AB, com uma setinha apontando para lá e outra setinha apontando para cá. Então, essa reta é infinita, tanto desse lado quanto para o outro lado, beleza? Então, é o seguinte, só para a gente ficar familiarizado com os símbolos matemáticos. Quando eu tenho A diferente de B, as posições são diferentes, você concorda comigo? Então, quando eu tenho A diferente de B, A pertencente à reta R, né? E B também pertencente a essa mesma reta R, então eu posso formar uma reta AB. Lembrando que quando tiver esse símbolozinho aqui, isso significa que é uma reta. Então, olha só, uma coisa importante aqui também é saber que duas retas coincidentes é equivalente a uma só reta. Então, se eu tenho duas retas aqui coincidentes, se são coincidentes, é que ocupam o mesmo lugar, tá? Então, assim, se tiver algum exercício falando de duas retas coincidentes, você pode ter certeza que ele está falando de uma única reta, beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora de plano, né? Vamos falar de planos, onde eu tenho três pontos não colineares. Então, deixa eu montar aqui um exemplo para ficar bem claro para vocês. Tá? Eu tenho um plano aqui, né? Beleza? Então, eu tenho três pontos não colineares. Quando eles não são colineares, eles não pertencem à mesma reta. Então, eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C. Eles não pertencem a essa reta. Beleza? Mais ou menos assim. Tá? Quando eu tenho três pontos não colineares, eles determinam um único plano que passa entre eles, beleza? Então, a definição de plano é essa. São três pontos não colineares que determinam um único plano que passa entre eles. Simples assim. Olha só, se eu tenho um plano aqui, deixa eu fazer um plano maior aqui. Se eu tenho um plano, beleza? E eu tenho aqui uma reta R, com pontos. Deixa eu fazer de outra cor aqui os pontos. Vou fazer de vermelho mesmo. Então, eu tenho aqui, nessa reta, o ponto A e o ponto B, beleza? Se em uma reta tem dois pontos distintos no plano,
então essa reta está contida nesse plano, ou seja, ele está dentro desse plano. Se eu tenho dois pontos, vou repetir, se nessa reta eu tenho dois pontos distintos nesse plano, então a reta está contida, ela está dentro desse mesmo plano, beleza? Vamos fazer aqui uma anotação para você se familiarizar com os símbolos, né? Isso é importante. Eu tenho o ponto A diferente do ponto B, eles são distintos, correto? Então, a reta ela é igual a AB, né? Se eu tenho dois pontos distintos, obviamente, ela é igual à reta AB. Esse A, portanto, esse A, ele pertence ao plano, né? E B também pertence ao plano. Isso quer dizer que R, vou pôr aqui embaixo, está contido no plano, que a reta R está contida no plano. Beleza, pessoal? Simples assim quando a gente fala de plano. Outra coisa importante quando nós falamos de plano, pontos colineares. O que são pontos colineares? É quando pertencem, né, esses pontos pertencem ao mesmo plano. Aqui o A e o B pertencem a esse mesmo plano, portanto, o que acontece aqui? O A e B são pontos colineares, tá bom? Outra coisa, outra nomenclatura que é legal saber é figura. Figura é qualquer conjunto de pontos, tá? Quando falar de figura, figura é qualquer conjunto de pontos. E figura plana é a figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano, tá? Então, quando eu falo de figura plana, todos, né, ele tem todos os seus pontos dentro desse mesmo plano, ok? Beleza? Espero que você tenha compreendido aí, é bem fácil a compreensão, né? Nós temos também as retas. Para finalizar a nossa aula, nós temos as retas concorrentes. E o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são duas retas que têm um único ponto em comum. Simples assim. Então, duas retas são concorrentes se e somente se, ou seja, só nessa condição é que quando elas têm um único ponto em comum. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma reta aqui. Eu tenho outra reta aqui. Beleza? E eu tenho um ponto P bem aqui. Ou seja, eu tenho duas retas e passa por um ponto em comum. No caso aqui, o ponto P. Portanto, essas retas, a reta R e a reta S, são sim concorrentes. Beleza? Olha só, eu posso ter também um ponto Q bem aqui, ó. Posso ter um ponto Q bem aqui. Os pontos P e Q são distintos, né? Pois um deles pertence à reta R, né? E a outra não. Ou seja, o P pertence a R e o Q não pertence. Então, eles são pontos distintos. Mas, mesmo assim, a reta R e a reta S são RS são concorrentes. São concorrentes. Opa, coloquei um com aqui a mais. Então, R e S são concorrentes. Beleza? Bom, pessoal, a aula é essa, tá? Nós falamos de ponto, reta e plano, a parte bem simples, tá?
toda vez que vão falar, alguns professores vão falar de geometria plana, eles já começam falando de triângulos, né? Então, assim, aqui de ângulos, né? Na maior parte das aulas já começa, e dos livros também, né? De alguns livros, já começa falando de ângulos. Eu aqui achei importante começar com bem básico, falando sobre ponto, reta e plano, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, aí deixa o gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você acompanhar aí essas aulas sobre geometria plana e muitas outras aulas, beleza? Essa aula ficou longa um pouco, eu sei que nas minhas aulas eu não passo muito de 15 minutos, mas essa daqui foi importante, então teve que passar um pouquinho. Espero que você tenha gostado, tá? Acompanhe as próximas aulas aí do canal. Agradeço todo mundo que está se inscrevendo no canal, está sendo bem legal, beleza? Então, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!